Os esportes eletrônicos são esporte ou não? Eu tendo a achar que são. Não porque eu gosto muito, eu não acompanho esporte nem nada, mas é porque as pessoas que alegam que não é esporte usam argumentos tão ruins que eu fico convencido do contrário. Seja bem-vindo mais uma vez ao meu canal, eu sou o Leon Lobo, o Easy Nobre da internet, e você já sabe o que eu vou te pedir, né? Deixa o joinha, por favor. Eu dei uma pausa no YouTube, a plataforma que basicamente mata o canal quando você faz isso, mas nós podemos trazê-lo de volta à vida com a ajuda do seu mouse aí. Você pega o seu mouse, cadê o meu mouse aqui, ó? Vou te ensinar como é que faz, ó, peraí, ó. Você deve ter aí na sua casa um negócio assim, ó, se chama mouse. Você vai com esse mouse aqui, você vai e clica na porcaria do joinha. Tem que ainda continuar pedindo isso, você já sabe, mano. Ô, Luciana! Para de ver esse negócio como podcast, dá um joinha aí, por favor. Mas enfim, o que aconteceu? Toda essa polêmica durante o fim de semana sobre esportes ser ou não ser um real esporte começou por causa de uma fala de Ana Moser, que é ministra do esporte no governo Lula. Ela estava conversando com jornalistas do UOL Entrevista quando um deles, Demetrio Vecchioli, fez uma brincadeira. Ele falou que estava praticando bastante esporte e logo na sequência ele elabora que o que ele quis dizer com isso é: eu estava em casa jogando FIFA. Nos últimos 2 anos eu pratiquei muito esporte, assim. Joguei muito FIFA. Porque... Todo mundo ri. O próprio Demetrio ri, fica bastante óbvio que aquilo era uma gozação, que eles provavelmente já tinham planejado entrar naquele assunto em off, né, antes de fazer a entrevista, e por isso ele fez essa piadinha que foi imediatamente compreendida como tal. O propósito da pergunta do Demetrio era ver com a Ana se o governo brasileiro, agora com ela diante da pasta, vai reconhecer os esports. E para quem não sabe, esporte é basicamente a categoria de esporte eletrônico, quando é competido, aquele nível de competição mais elevado, né? Grandes eventos e tal, teve Copa do Mundo recente de Counter-Strike. Ele queria saber se isso ia ser reconhecido ou não, porque ele estava se referindo a uma iniciativa chamada Esportes para Todos e que, de acordo com ele, já tem muito investimento indo para esportes em torneios locais, estaduais e tal, municipais. Ele não fala quais seriam esses torneios, qual o jogo, onde isso aconteceu, que governo teria aprovado isso, quanto foi aprovado, nada disso, né? Ele joga essa informação de que já estão investindo muito nisso, uma coisa que aparentemente o incomoda, e por causa disso ele queria saber o posicionamento da Ana Moser. E ela fala que a pasta não compreende esportes como uma manifestação esportiva legítima. Os argumentos que ela dá, como eu falei no começo, são tão parcos que eu me sinto inclinado a discordar, por uma questão de princípio. Se você me dá um argumento muito ruim para algo que você acredita, eu penso que se esse era o melhor argumento que você tinha, a sua posição não é muito sustentável. Ela chega a dizer que ela lutou, esse é o termo que ela usa, para que o texto que define a atividade esportiva não fosse amplo bastante para incluir esportes. Ela deliberadamente tentou excluir a categoria. Por quê? O motivo que ela e outros proponentes dessa ideia deram foram horríveis. Ela fala que um dos motivos para isso é porque o videogame ele não é imprevisível, porque ele é programado, ele tem aquelas regrinhas rígidas, específicas, você nunca pode ir para fora da regrinha, e isso por si só faz com que esportes fuja da definição de esporte, o que é um disparate, a meu ver. As regras de um jogo, ou seja, basicamente a lógica que rege como o jogo é conduzido, isso também existe no esporte. Eu vou te provar aqui. Você nunca vai ver numa Copa do Mundo um goleiro pegando a bola, indo correndo pro outro gol e fazer um gol com a mão no goleiro adversário. Isso não pode. É como se a programação do futebol impedisse aquilo, impedindo esse nível de imprevisibilidade. É um argumento completamente sem pé na cabeça. Todos os jogos têm uma programação, e com isso eu quero dizer regras que determinam o que vale e o que não vale, o que pode acontecer e o que não pode. Você não pode, no vôlei, tirar um 3-8 e dar um tiro na bola quando o seu time está ganhando, porque aí com a bola furada acaba a contagem, o placar para e você... Isso não existe. Existem regras que impedem, não é uma jogada legal. Então esse argumento foi estranho. O fato de que eles nunca dão uma definição clara do que seria esporte, eu presumo que a resistência se dá provavelmente pelo fato de que esportes não são uma atividade muito intensa, fisicamente falando. Eu consigo entender esse argumento, porque quando você pensa em esporte, a esmagadora maioria deles, você vai suar, você vai correr, você vai fazer alguma coisa que vai mexer o seu corpo. Só que eu disse esmagadora maioria porque não são todos. Além do fato de que o nível de intensidade física varia bastante entre os esportes, você não vai poder me dizer que, por exemplo, golfe, bocha, boliche tem o mesmo nível de intensidade física de ficar correndo num campo de futebol por 90 minutos. E além disso, tem esportes que praticamente não têm nenhuma intensidade física, como xadrez,
como tiro olímpico. Você tem que lembrar também que tem vários esportes que hoje são considerados esportes, e até mesmo tem participação nas Olimpíadas, mas que demoraram para ser reconhecidos como esportes, como artes marciais. Judô, por exemplo, ele entrou nas Olimpíadas quase 100 anos depois da invenção do esporte. Teve uma época em que existia uma distinção mais clara entre arte marcial e esporte, via-se como coisas bem distintas. Né? Como quem diz, você não pode comparar o futebol, o vôlei com o karatê, são coisas diferentes, ou com boxe. E aí hoje em dia não é tão assim, isso tudo está dentro do escopo de esporte. Como eu falei, é um problema de definição. Eles não têm uma definição, eles têm uma birra contra o videogame, é claro isso. E fica mais claro ainda no caso do Demétrio, que foi o cara que fez a pergunta, que fez a piadinha lá, que deu o pontapé nessa conversa. Outra coisa que me chateou também, antes de entrar no assunto do Demétrio, é que tem um momento em que a Ana fala que ela lutou lá, né, para prevenir que o esportes entrasse acidentalmente dentro do escopo de como o governo brasileiro interpreta o que é um esporte. E aí ela fala assim, eu não lembro o que eu escrevi lá, eu não lembro agora e tal. Eu falei, velho, não, aí não dá. Se você tem uma opinião tão pétrea sobre isso, e você não consegue lembrar qual foi o argumento que você deu para excluir aquilo, novamente, eu penso que você não tinha um bom argumento. Ela chega a usar o termo esporte raiz, que é um termo bem assim neoconservador, bem assim reaça, bem retrógrado, sabe? E existe um quê de retrocesso mesmo nesse gatekeeping, né? Pra quem não sabe, gatekeeping é aquele hábito de dizer assim, não, isso aí não vale, isso aqui não pode, você não é um fã de verdade, isso aí não é jogo de verdade, sabe? Esse tipo de comportamento besta. O gatekeeper é o cara que vê você com a camisa de uma banda, aí ele vai ficar te perguntando, me fala aí 3 músicas dessa banda então. Ele é o gatekeeper, é o cara que quer impedir que os outros entrem, ele quer tornar a coisa mais exclusiva. Enfim, depois dessa visão tacanha e retrógrada da Ana e do Demétrio, claramente, porque né, a piadinha, a escada que ele fez lá, era justamente para trazer esse debate que meio que desmerece o esportes como uma manifestação esportiva legítima. Né? Novamente, eu não acompanho esportes, tá? Eu não gosto mesmo. Eu gosto de videogame, não gosto de esporte, talvez por isso esporte não me atrai tanto. O Demétrio, depois dessa polêmica, ele escreveu uma coluna lá no UOL Sports, que eu vou colocar na descrição para que você leia, e aí ele fez a propaganda desse artigo com essa chamada aí no Twitter. Esporte disse ser tecnologia na hora de pedir benefício tributário. E esporte disse ser manifestação cultural para se encaixar na Lei Rouanet. E esporte disse ser indústria do entretenimento para receber patrocínio estatal. Peraí. É estranha a forma como ele está antropomorfizando o esporte, que é um conceito abstrato, não é uma pessoa, não tem agência. O esporte não disse coisa nenhuma, na verdade. Aí ele complementa lá, agora disse ser esporte. Aí você vai na página, né, do artigo que ele escreveu e, mais uma vez, é extremamente mal fundamentado. Porque o argumento, lembra que a chamada no Twitter era, não, mas porque o esporte alega isso, o esporte alega outra coisa, agora o esporte... Como se o esporte fosse, assim, uma entidade que tem opiniões, que tem decisões, que tem falas específicas e que está deliberadamente dando múltiplas definições para si próprio para se beneficiar em várias outras esferas. E o argumento que ele dá para justificar isso é o fato de que o Banco do Brasil investiu em esportes, dizendo ser uma das maiores indústrias de entretenimento. Essa fala foi do Banco do Brasil, não do esportes. E não apenas isso, mas ele não percebeu a distinção entre se referir ao videogame como um passatempo, um hobby, um entretenimento, e a prática organizada com uma liga, com plateia, com investidores, com atleta, com transmissão, com estádios lotados. Você já deve ter visto vídeos de final de Warcraft 2 na Coreia do Sul. Coreia do Norte, tô louco. Na Coreia do Norte. De novo! Na Coreia do Sul, né, de League of Legends e tal. Isso movimenta muita gente. Toda a estética é de esporte. Os lances aparecendo no telão, o comentarista, a empolgação da torcida, berrando, comandos, né, fazendo aqueles coros para tentar, que nem no basquete, que a galera fica lá, defense, para tentar, sabe, dar uma instrução, para tentar, de alguma forma, influenciar o jogo ali. Todas essas manifestações, digamos assim, mostram que a identidade do esporte não foge tanto assim de ser um esporte. Na verdade, eu acho que tem se você for ver todas as características, tem mais coisas que trazem isso para perto do esporte do que tem características que desabonam essa definição, no caso, a ausência de esforço físico. O artigo do Demétrio, como eu falei, mais uma vez me mostrou que a galera argumentando que não é esporte tem péssimos argumentos, como essa antropomorfização do esporte, como se fosse uma entidade fazendo essas coisas, e eles interpretam até com uma certa má vontade, né? Fica nas entrelinhas implícito que há alguma malícia do esportes. Aquele cara, o João eSports, pra quem não sabe. Isso é uma malícia do esporte tentando dar a si mesmo o máximo de benefícios possível para... Um argumento que eu vi é que o motivo pelo qual o esportes não pode ser considerado esportes é porque, ao contrário do esporte convencional, o esportes
ele tem um dono. O League of Legends, por exemplo, que é um jogo bem relevante nesse cenário do eSports, ele tem uma dona, que é a Riot. E aí, presumivelmente, a Riot pode fazer e mudar as coisas como quiser e tem controle total sobre a prática daquilo. Eu concordo com você que é um problema que a coisa esteja na mão de uma entidade dessa maneira, que pode mandar e desmandar como quiser. Mas eu não acho que isso tem a ver com a definição, a questão de como se define o que é esporte e o que não é. Eu acho que é um problema tangente, completamente tangente. E não apenas isso, mas se você parar para pensar, a prática do esporte organizado, profissional e tudo, também tem um dono. Infelizmente, tudo no capitalismo tem a surpresa, tem um dono. Você pode, por exemplo, jogar bola com seus amigos e não há nada que a CBF ou a FIFA possa fazer. Mas para jogar num torneio oficial, você vai se submeter às regras deles. Eles fazem o que eles querem. O análogo é próximo do eSports. Você pode jogar League of Legends com seus amigos, mas a partir do momento que você está jogando no cenário competitivo, você se torna muito mais submisso aos mandos e desmandos da empresa. Outra coisa que parece ausente do debate é o fato de que as pessoas falando isso, que não, mas não é esporte porque tem um dono, tem uma empresa que pode fechar tudo e tal. É porque jogos costumam ter longevidade muito maior do que as empresas que fizeram. Tem vários MMOs, por exemplo, como o melhor exemplo, Matrix Online, que ele foi fechado, a empresa lá fechou os servidores e a galera continuou jogando em servidores privados por muito tempo. Então, essa ideia de que no que tange a videogame e esportes, você está completamente submisso à dona daquela propriedade intelectual, eu não sei se sustenta muito. Enfim, isso é um debate longo. O que você acha sobre isso? Coloca como sempre aí nos comentários. A propósito, para quem vem pedindo faz tempo, eu criei um canal de cortes. Eu faço live naquele outro site lá que eu acho que eu não posso falar o nome aqui. A minha agenda tá um pouco bagunçada, então eu faço quando eu tenho um pouquinho de espaço. Mas tem canal de cortes agora para você que não tá ao vivo para ver lá os momentos. Eu vou botar o link na descrição. Se inscreve lá, vai ser bacana. E é isso, gente. Vou ficando por aqui e até a próxima. Eu acho que o que mais me decepciona nesse negócio é porque quando você ouve a entrevista, você vê o artigo lá, aquela é uma má vontade, assim, bem retrógrada, sabe? Tipo, não importa o que essa galera fale agora, os gatekeepers ficam rindo lá entre si. Ai, que ridículo jogar videogame como esporte. Então pode falar isso agora. Só que eu te garanto, cara, daqui 20 anos, essa distinção, ela literalmente não vai existir. Vão pensar nas pessoas que se rejeitam a isso como ridículas. Eu te garanto, os grandes ícones esportivos daqui 20 anos vai ser um moleque jogando League of Legends, um Counter-Strike, um Apex Legends ou coisa parecida, cara. Da mesma forma, como... Lembra quando no YouTube, a ideia de um cara que se comunica através do YouTube, eu tenho a minha câmera, eu tenho aqui o meu estúdio, eu tenho meu computador para editar e tudo mais, aí eu faço aqui, eu jogo para vocês e as pessoas assistem. Houve uma época em que a ideia de levar isso a sério como uma profissão ou como uma forma válida de comunicação parecia ridículo também. Já não é mais tanto hoje em dia, né? Então, o problema é o seguinte, a gente coloca no poder pessoas nascidas no século passado para lidar com definições e problemas do século XXI. Então a gente vai inevitavelmente lidar com esse retrocesso aí. E novamente, mano, eu cago e ando para esportes. Isso aqui não é a defesa apaixonada do cara que é fã. Não, é porque os argumentos deles são horríveis. Então até eu, que não tô nem aí para isso, consigo ver que isso aí não faz sentido.